Mas, Vila, tirar você da posição de espectador do nosso programa, privilegiado, e fazer essa mesma provocação inicial, sim, Vila. Sim. Se há uma mudança de vibe, aqui acho que todos concordam nisso, e essa mudança de vibe segue um alinhamento político, o que isso significa? Eu acho que em algumas questões, né, vendo assim do ponto de vista do meu ofício, como diria lá o Mark Bloch, do ofício do historiador, né, realmente nós estamos vivendo, na minha leitura, um momento das maiores transformações em menor espaço de tempo da história da humanidade. Nós nunca mudamos tão rápido, em tão curto espaço de tempo, como que nós estamos assistindo nas últimas décadas, especialmente nesse século XXI. E essas mudanças são muito díspares, né? Porque, afinal, o mundo não é só o Ocidente. No Oriente, como é que fica essa questão no país mais populoso do mundo, Índia, no segundo país mais populoso, a China, e países economicamente importantíssimos. Então, muitas dessas nossas questões, eu digo importantíssimas porque quando eu vi o saldo da balança comercial da China o ano passado de $1 trilhão, eu fiquei com uma inveja danada dos diabos. Mas nós estamos olhando aqui o Ocidente, especialmente os Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país novo, vai completar 250 anos o ano que vem, né? Diferente, por exemplo, da história da China, que tem 2.500 anos, 10 vezes mais. Então, aí eu fico vendo como é que essas transformações rápidas no campo da tecnologia, que eles participam, Índia, China, e pode ser que em velocidade maior, inclusive, que nos Estados Unidos, mas que tenham sistemas políticos radicalmente distintos e histórias diferentes. Imagina uma sociedade de casta nos Estados Unidos, né? Como tem a presença ainda, isso na Índia, né? Então, são questões tão complexas no conjunto do mundo que eu fico imaginando o seguinte, no caso agora dessas regulações ou não regulações e o que é liberdade. Afinal, voltamos a discutir uma questão tão presente no mundo ocidental. Afinal, democracia e liberdade é uma discussão fundamentalmente do Ocidente e não do Oriente, né? Mas eu vejo então nessa questão, por exemplo, no caso norte-americano, essas mudanças, né? Em 1972, o Nixon foi eleito presidente numa votação fantástica. Teve 60% dos votos, o opositor, o George McGovern, teve 37%. 2 anos depois, ele foi obrigado a renunciar. E ele disse que a vitória dele, venceu em 49 estados, foi em grande parte porque a maioria silenciosa, a expressão da época, falou pelo Durante voto. muitos anos foi uma expressão bastante surradamente utilizada. A maioria silenciosa não pensa isso. Isso. Ou pensa aquilo. E agora pode ser que a maioria silenciosa, não de forma tão estrondosa, tinha dito na última eleição americana o que ela pensa do mundo, dos Estados Unidos. No mundo deles, muitas vezes da sociedade. É bom lembrar que, né, quem está votando não está pensando nas questões planetárias, muitas vezes nem na questão do seu país, mas das questões locais. Então, no caso norte-americano, a impressão que dá é que há uma maioria silenciosa que resolveu falar e dizer não, que discorda de muito do que está acontecendo, né? E que nas redes sociais isso aparece de uma forma ou de outra. Eu digo isso que isso é um processo, parece paulatino, dos últimos 10, 15 anos nos Estados Unidos, especialmente quando a Suprema Corte, em 2023, delibera contra as ações afirmativas. Essa deliberação ela é muito importante, porque ela tem um efeito multiplicador em várias áreas, né? É um leque. E quando a gente olha a Suprema Corte, nós sabemos que a sua composição vai fazer com que decisões semelhantes a essa, quando ela for provocada, vão ser reafirmadas. E isso vai mudando, evidentemente, esse contexto que nós estamos discutindo. Por exemplo, se alguém for invocar a questão da liberdade e volta à Constituição norte-americana e suas emendas junto à Suprema Corte, como é que ela vai definir agora? Com essa composição que é política e ideologicamente marcada pelo trumpismo, não pelo Partido Republicano, daquele velho Partido Republicano, que eu me lembrei até dele quando o Biden usou a expressão no seu último discurso, complexo industrial tecnológico. Eu me lembrei do Eisenhower no último discurso em 61, presidente muito mais importante que o Biden, que falou complexo industrial militar, né? E quem estava falando era um general vitorioso, né? Quer dizer, como é que fica? Ele detestava esse complexo. Detestava. E alguém que sabia que estava vendo aquilo de dentro. Não é o caso do Biden, que, né, na questão tecnológica em si, como ele usou essa expressão, ele não é alguém que não tem muito domínio sobre isso. Mas a questão, enfim, que eu acho é como é que fica, então, no caso norte-americano. Por quê? Isso tem influência direta sobre nós, por exemplo, aqui na América Latina, em especial no Brasil, né? Essas deliberações que são seríssimas, porque quando o Eugênio disse dessa relação, que eu concordo plenamente,
com o controle da política e da vida das pessoas, porque a gente vai descendo, termina na vida das pessoas, isso é muito maior do que e mais grave do que o totalitarismo que nós discutimos no século passado, nos anos 20, 30, 40, mas é muito mais importante, porque os mecanismos do Estado totalitário, para lembrar, eram eficazes, mas não se compara com a possibilidade que nós temos hoje de formas totalitárias. De regular a relação das pessoas via algoritmo. Via algoritmo, e que não precisa necessariamente de uma prisão, da tortura, do sequestro, do desaparecimento, do banimento, daquelas coisas tenebrosas que nós vimos no stalinismo, no nazismo. Não, parece que é uma forma mais amena, mas muito mais eficaz. Então, esses são os desafios, quer dizer, o mundo, ao invés dele ficar mais fácil de ser compreendido com tudo que nós temos, hoje ele é muito mais complexo do que era há décadas atrás.